Olá gente boa, gente querida que quer passar no vestibular, que quer passar no Enem, vestibular das antigas, né? Então hoje vamos trabalhar com artes, olha que delícia. Meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou jornalista, sou professor e sou fotógrafo profissional há mais de 20 anos e a gente vai trabalhar esse conteúdo tão legal que é história da arte, arte ou artes, né? Dependendo de como você queira chamar, a gente vai deixar aberto aqui. O correto é arte, né? Mas a gente vai trabalhar com esse conteúdo enorme. A gente vai começar falando, antes de começar a falar, vamos me apresentar, né? Além disso, você pode ir lá no meu site, vivianerodrigues.com, que aí você vai buscar outras informações, se você quiser, sobre mim. Tá? Para você ficar mais seguro do que eu estou dizendo, né? Então vamos lá, vamos começar trabalhando com arte na pré-história. Então vamos ver arte na pré-história? Então assim, olha gente, o conceito de arte, ele está amarrado à vivência de cada civilização, tá certo? Ele está amarrado às definições de cada cultura, de cada momento histórico, né? Porque ele é um termo muito subjetivo. Ele é um termo que depende de vários contextos para ser trabalhado. Então, a arte, né? Desde que alguém considere que uma determinada produção pode ser chamada dessa forma, digamos desse jeito, digamos dessa forma mais clara, né? A arte, esse é um momento mais de conceitos, então a gente vai ter que trabalhar dessa forma, tá bom, queridos? Arte é uma atividade humana de manifestação e expressão realizada através da sensibilidade das ideias do artista através de determinadas ferramentas. Um artista trabalha com várias ferramentas. Pode ser o pincel, pode ser a câmera fotográfica, pode ser a web, pode ser uma mistura disso, que a gente vai trabalhar mais em outras aulas. A gente vai trabalhar com linguagem híbrida, que é essa mistura de linguagens, quando você vai trabalhar com pintura e audiovisual, por exemplo. A arte é conhecimento. Enfim, a arte é conhecimento, o Azevedo diz isso pra gente. Ela trabalha com as várias noções do que a gente pode chamar de caminhar humano, vivências humanas, né? Um artista trabalha muitas vezes com a sua vivência, com a vivência que ele possui, com as coisas que ele viveu, as tristezas que ele viveu, as alegrias que ele viveu. O momento político é muito importante para muitos artistas em que eles viveram, né? E muitas artistas. Então, a arte é conhecimento porque ela abarca o mundo, né? Ela abarca o conhecimento, as experiências e tudo mais. Nossa, é muita coisa, né? Mas é mesmo. Transcende, a arte transcende, né? Não sei se é porque eu sou apaixonada por arte, né, minha gente? Mas eu devo dizer que a arte é muito importante, ainda mais num planeta como esse, que é muito violento ainda em muitos locais, né? Em muitos locais, em muitos lugares. Então, a arte, para muita gente, existem vários conceitos e vários teóricos falam sobre a arte. O Gombrich é um deles, né? Um dos mais famosos. A arte não existe, existem somente os artistas, é isso que ele diz. Por quê? Porque dependendo do momento você vai enunciar que aquela pessoa é um artista, né? Se ele realiza, se ele produz arte, né? E a Marilena Chauí, que é uma grande filósofa brasileira, ela diz que o artista é um ser social que busca exprimir seu modo de estar no mundo na companhia de outros seres humanos, reflete sobre a sociedade, volta-se para ela, seja para criticá-la, seja para afirmá-la, seja para superá-la, né? Então, a arte e o artista, ele gosta de produzir. Muita gente acha que a arte produz só o que é belo. Não, eventualmente a arte, o artista vai produzir o que é feio, exatamente para te contrapor, para te confrontar, para te questionar, que é o que a gente vai ver nesse slide agora, né? A arte produz o belo. Todo mundo acha isso. Ai, que lindo, quadro de flor, meu Deus, que legal. Mas não é só um quadro de flor que pode ser bonito. Existem obras que são grotescas, que são muito feias, né? A arte produz o feio, que é para te causar um impacto, que é para te causar, eventualmente a arte te ofende, exatamente para te tirar do lugar de conforto, para te tirar do lugar alienante, para te tirar desse lugar confortável que você já conhece. A arte quer te confrontar e o artista quer te confrontar dessa forma, né? Existem quadros, um quadro, por exemplo, do Portinari, né?
a criança morta, que é uma família chorando a morte de uma criança, isso não é para ser bonito, né? Somente belo aos olhos e o que a gente está habituado. A arte exige que você compreenda que aquilo é uma confrontação com as situações que a gente vive no Brasil e no mundo, né? A morte, ela está presente na vida. Existem mortes trágicas e a arte, ela também trabalha com isso, né? A arte denuncia a morte pela fome, né? A arte desafia regimes, né? Regimes ditatoriais, a arte desafia. A arte traduz, ela expressa o desespero, a alegria, a felicidade. Veja quão importante é a arte, e a gente vai ver ao longo dessa aula e dos outros vídeos que a gente vai realizar, que a arte, ela faz parte da nossa vida todos os dias. E veja o quão importante isso é. E como é importante valorizar quem tem coragem de ser artista também. Vamos continuar? Então a arte permeia a vida da gente, né? A arte está no carro quando você está dirigindo e você está ouvindo música clássica, ou rock, ou pop, ou eletrônica, a música está lá, né? Na leitura, quando você vai ler um livro em casa, na telinha do seu smartphone, quando você está pesquisando alguma coisa no YouTube, vendo um documentário sobre produção artística, sobre o Enem, né? Então, a arte está presente na conjunção de vários trabalhos que podem, na criatividade que é necessária para realizar aquele trabalho. Então, você está lá se aproveitando da criatividade, olha que legal, das outras pessoas e do universo que elas têm para te oferecer. Olha que legal. Nós expomos todos os dias a diferentes e ilimitadas formas de usos da produção artística. Eu botei assim, ó, diferentes e ilimitadas ali, né? Porque eventualmente, já pensou, você ouve só o mesmo tipo de música, você só lê o mesmo tipo de livro, você só vê o mesmo tipo de seriado. Isso mata a criação. Eu sou professora também de criatividade, de cursos de publicidade, por exemplo, e propaganda, e isso mata, porque você é obrigado a se expor para te confrontar mesmo, né? Para você estar atento e, uau, olha que ideia legal, nossa, que ideia feia, nossa, que ideia, mas juntando essa ideia feia com essa ideia legal, dá uma propaganda legal. Era o que eu, né? Dá, a gente vai ver que é possível. Então, a gente tem que se permitir conhecer outros universos artísticos sem preconceito. A intolerância que está presente muito nos nossos dias, ela é trágica nesse sentido. A gente precisa vencê-la também para ser um ser humano mais criativo, mais progressista e mais aberto, né? Profissionalmente, com certeza, né? Inclusive, dependendo do que você vai trabalhar, muito mais ainda. Né? Então, a arte, ela nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor, partilhar ideias e ideais, e construir e desconstruir realidades e a surpreender sentidos. Ou não. Depende do que você está habituado a ver, a ouvir. Por isso que eu digo, a arte, ela é grande, é geral, mas você pode se propor a vê-la de outra forma, ok? Vamos lá ao outro slide. Então a arte também pode servir para mudar tudo e a arte pode servir para manter o status, né? Existem muitos artistas que foram pagos para desenhar e para pintar e para falar e para traduzir universos ditatoriais também, né? Então a arte também serve para manter o status quo, a situação que a gente vive, é vivenciada. Ela também serve para isso. A arte permeia a vida profissional de muita gente mesmo. Você já pensou no arquiteto? Né? Oscar Niemeyer dizia que faltava criatividade, faltava disciplinas que envolvessem o universo artístico na faculdade de arquitetura, ele dizia. Um dos sonhos dele, ele disse numa entrevista, era fazer uma faculdade de arquitetura em que você tivesse mais aulas de música, de dança, né? E não só de matemática, por exemplo. Né, de cálculo voltado à construção. Então veja que legal, né? Na cirurgia plástica, claro, ela tem que saber noções
forma, de volume, para não errar, para não colocar o umbigo mais para cima ou mais torto. Então ela precisa saber também noções e ter essa noção de volume ainda mais aplicada à pele humana. Olha que difícil, né? E que importante esse trabalho. A arte também está presente na vida do jornalista, claro, para a gente escrever melhor e chamar a atenção de uma forma melhor, de uma forma mais legal, mais interessante para o leitor, né? Na vida do escritor, né? Imagina de ficção, ela ensina você, né, a ter a sensibilidade para chegar eventualmente no teu personagem, na pessoa que você está entrevistando, né? Se você é um documentarista, né? Na vida do designer, nem pensar, com certeza não pode faltar arte, né? Ele tem que trabalhar com noções de arte e de números também, né, para acertar o produto, para verificar, seja design de produto, seja design, né, de moda, de joia, ele tem que saber de uma série de estruturas artísticas também, né. Na engenharia mecânica também, porque um produto tem uma forma, e essa forma, se você tiver criação artística e já viu muita coisa, você pode transformar esse produto numa outra coisa mais legal ou mais fácil de carregar, por exemplo, se você está trabalhando com isso, né? Olha a figura do Oscar Niemeyer aqui, né? Nessa obra que ele fez na Espanha, né? Essa luminária, olha que luminária, né? Que legal. Pois é, né? Você precisa desenvolver um raciocínio estético, matemático, físico para uma série de questões, mas a arte também está presente. Mas o professor né? Mas isso, a engenharia mecânica tem que criar mecanismos e tem que pensar em como esse mecanismo leva, encaixa e quão fácil ele vai ser de você trabalhar com ele, no caso, um porto, por exemplo, né? Então, tudo é permeado por arte todos os dias, né? E é óbvio que ele também está presente onde, né, gente? Nos conteúdos do Enem. A arte está presente no conteúdo do Enem, né? Espalhada em questões de história, geografia, biologia, sociologia, ela está ali imersa, né? Através desses conteúdos está ali dentro. E você pode encontrar. Então a arte tem que fazer parte do seu conteúdo e eu digo que ela tem que fazer parte durante o seu caminhar na escola, né? É muito importante que você já desperte para a produção artística, né? Grafite é arte, desperte para os grandes grafiteiros brasileiros, né? Cobra, Gênios, né? Você pode descobrir o universo que eles estudam, muita produção artística também, né? Então é muito importante que você, ao longo da sua trajetória escolar, eu sei que muita gente é difícil ter, né? Muitas vezes você encontrar muito bom professor de arte que desperte você, mas desperte isso em você e você vai ver que isso ajuda no resto da sua vida, falou? Então assim, a gente vai começar agora com o conteúdo mesmo. E a gente começa lá atrás, lá longe, né? Na arte pré-histórica. Na arte pré-histórica que mais ou menos a gente vai perceber, né? Num período anterior à invenção da escrita, mais ou menos em 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, né? Essa arte ela se baseia basicamente nos hábitos de humanas e humanos, né? Que viviam naquele momento histórico, naquele momento da Terra, né? E a partir de diversas áreas da ciência, né? Antropologia, sociologia, arqueologia, fotografia, você tem vários tipos de conhecimentos e ciências e filosofias e produções científicas que trabalham para classificar esse período, ok? Então, a gente vai trabalhar com a arte rupestre, né, uma coisa que cai no Enem, volta e meia cai a arte rupestre no Enem. O que é a arte rupestre? As artes rupestres são as primeiras manifestações e realizações de produções artísticas, né? São as representações de seres humanos, de ações de cotidiano, de animais, de objetos celestes, né, de figuras híbridas de humanos e animais, que são chamados, isso já caiu, antropomorfos e zoomorfos. Antropomorfos, figuras humanas, né, subjetivo, desenho subjetivo do humano, e zoomorfos, desenhos de animais, né,
híbridas, né? Ou os dois juntos, né? Figuras meio animais, meio humanas, né? Então, nós temos essas considerações sobre a produção da arte rupestre, né? Naquele momento. Eu fiz aqui um mapinha de divisão para vocês, que vocês vão ter acesso, né? Que é a pré-história dividida, eu dividi aqui em dois momentos: a idade da pedra, paleolítico, neolítico, e a idade do metal, trabalhando com arte, né? Que eu estou falando. Então, na idade da pedra, você tem o paleolítico, que vai de mais ou menos 2,7 milhões, 3 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. Você tem aí a arte rupestre, pinturas e esculturas, e você tem o neolítico, né, que vai mais ou menos de 10 mil a 4 mil, onde você tem monumentos, tecelagem sendo realizada, entre outras coisas. A gente vai ver isso com calma. E a idade dos metais, que aí os humanos e as humanas já dominaram o processo de fundição. Idade do cobre, do bronze e do ferro. Né? Então, aqui tem um mapinha de como você considera mais ou menos isso, tá certo? Vamos começar então com o paleolítico, né? Então vamos pegar mais ou menos o paleolítico. A gente tem que fazer um recorte, tudo é recortado, né, gente? Se a gente for falar aqui, a gente vai falar de eterno, a gente não vai sair daqui. Então o paleolítico, tem muita coisa para dizer. O paleolítico a gente vai fazer o recorte mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo, né? Onde a sociedade, imagina que legal, não separava a arte da religião ou da ciência, né? Era tudo muito importante, né? E as ferramentas eram feitas de madeira, osso e pedra. Como é que você ganhava cor? A cor era dada pelo óxido de ferro, para o vermelho, o dióxido de manganês, para o preto, e a argila, para marrom ou ocre. E aí eles iam fazendo mais claro, mais escuro, à medida que elas e eles desejavam, né? Então imagina que legal, pintura rupestre, né, dentro das cavernas, a gravura rupestre fora das cavernas, né? Então você vê esse material. Você já pensou que legal foi a pessoa que chegou lá, né? Chegou lá numa caverna como em Lascaux, por exemplo, na França, que você tem lá mãos, né, mãos desenhadas na parede, e se pressupõe que ele tenha feito assim, ou ela tenha feito assim. Ela pegou a mão, botou na pedra, olha que legal, pegou o óxido e assoprou na pedra. E lá ficou, e nós temos essa representação guardadas naquela caverna até hoje. Já pensou o quão criativo foi esta criatura que resolveu fazer esse gesto na parede? Incrível, né? Eu penso nessas coisas, né? Que criatura legal que pensou nesse tipo de coisa. Como a primeira pessoa que, por exemplo, uma coisa que eu adoro é palmito, né? Como é que a pessoa pensou que esquentando colhendo aquilo, cortando, cozinhando, ia sair de lá de dentro um alimento tão gostoso, né? A primeira pessoa que fez todo esse trabalho foi genial, né? Então, veja, a criatividade está em todos os lugares, basta você procurar, né? Então, eram pinturas em entalhes, tá? Em pedra, madeira, osso e até instrumentos musicais, tá? Existem vários documentários que trabalham com noções, essas noções, e eu vou deixar lá no meu blog para vocês verem, do vivianerodrigues.com. Lá vai ter uma série, em toda aula vai ter uma série de artigos, de documentários e de vídeos, clipes, que eu vou deixar para vocês também, livros, que eu vou deixar para vocês também poderem se avaliar e conhecer mais sobre o produto, né? Arte, tá? A escultura tinha cunho ritualístico, tá? Predominavam as imagens femininas de fertilidade, né? Eram imagens que saudavam deuses e deusas e o sobrenatural, né? E tinha uma forte relação entre o universo mágico, né, e a realidade na qual viviam, né? Você tem que pensar e contextualizar aquele momento, você tem que se colocar naquele momento histórico para compreender como é que eles lidavam com a produção artística também e com tudo ao redor deles, né? Então é muito importante isso. Esse é um momento, o paleolítico é um momento da pintura naturalista, tá? É um momento que eles tentam pintar dessa forma, né? Com seres reproduzidos como eles viam esses seres, né? Tanto eles sozinhos ou em grupo, né? Poderiam ser várias pessoas, o grupamento junto vai estar representado imageticamente,
representavam também deuses, espíritos ou constelações de estrelas, né? Então veja que legal, a pessoa que olhava para cima naquele momento e pintava, por exemplo, pintou um cometa, uma chuva de meteoros, né? Então, veja que sacada e que vontade, né? Qual foi a vontade que os levou a fazer isso, né? A produzir dessa forma. Claro que eles não chamavam de arte, né? Era uma representação, né? A arte veio muito a posteriori, né? Mas não deixa de ser, porque muita gente diz assim, e alguns teóricos dizem, mas não é arte porque eles estavam só representando alguma coisa. Poxa, mas veja só, a pessoa teve uma vontade imensa, descobriu o óxido, descobriu o barro, catou aquilo, juntou, foi para uma caverna pintar, queria se expressar de alguma forma, né? Então isso é muito importante, né? Então aqui, ó, é um exemplo para você. Na Serra da Capivara, no Brasil, existem vários, né, centros de produção, de vivência pré-histórica, de arte pré-histórica. Essa aqui é na Serra da Capivara, desculpe, né, no Piauí, né? Aqui você tem petroglifos, né, petroglifos na Pedra do Ingá, também em Pernambuco, né? Olha só a escrita na pedra, que bonito, né? Eu recentemente soube que nós tivemos por lá, essas obras foram pichadas. Olha que tragédia, né? Precisamos respeitar essa produção que fala tanto sobre os nossos ancestrais, né? E é preciso educação para isso também. Aqui nós temos produções europeias, né? A Vênus de Willendorf, que foi descoberta na Alemanha, que tem mais ou menos aí 26 mil anos, né? Aqui a Vênus de Gava, na Espanha, né? Então, essas são obras 26 mil anos atrás, né? A Gruta de Altamira, na Espanha, foram deixadas várias ferramentas, vários desenhos, várias produções daquele período histórico, daquele momento histórico também, do Paleolítico, né? A de Lascaux, essa gruta, é uma das que mais deteve intocados os seus e preservados as suas obras, né? Hoje a entrada é proibida porque os humanos estavam levando fungos para dentro da caverna que estavam se alimentando da pintura. Então eles fecharam a visitação, mas você tem vídeos, e eu deixei lá no blog, vídeos sobre a caverna que você vai se maravilhar. É maravilhosa, é linda mesmo, e é incrível você pensar que humanos fizeram isso há 20, 30 mil anos atrás, né? Muito, muito legal. Vamos para o Neolítico agora, né? Outro período, Neolítico. Humanidade muda completamente o estilo de vida. Veja, no Paleolítico eram nômades, né? Aqui não tá bom, vamos para lá, vamos. Aqui não tá, vamos para lá, vamos. Tá frio demais, vamos mudar, vamos. Agora não, a humanidade é sedentária, né? A socialização se intensifica entre o próprio grupo e entre os grupos vizinhos, que também param, né? E você tem aí um desenvolvimento da tecnologia, novas formas de produção artística, né? Produção de cerâmica, de tecelagem, a fiação, você troca a pele dos animais por fios de algodão, linho, na verdade, né? O linho, né? Então você troca por outros tipos de material, e você começa a ter e a aparecer em estruturas megalíticas, né, que servem para cultos e manifestações religiosas, que são aquelas grandes pedras, né, num círculo, né, como Stonehenge, né, no Reino Unido, né. Então você tem essas manifestações no Neolítico, né. Lá você vai ter a pintura geométrica, certo? Você tem desenhos que têm uma geometria clara, eles são traços, são desenhos geométricos, né? Com traços e cores, né? Elas são seres humanos que estão também vivendo no coletivo, são desenhos que trabalham a humanidade no coletivo e no seu aspecto individual, na caça, ou sozinho admirando as estrelas, ou sozinho comendo, ou sozinho, ou em grupo, né, se alimentando. Então você tem mais figuras agora com um pouco de movimento, né? Então são figuras caçando, comendo, e são figuras mais leves, digamos, dessa forma,
né? Então você tem de alta aí na Noruega, né? Ou você tem essas obras aqui, ó, bem gráficas, né? Em Bhimbetka, na Índia, né? Olha só. Aqui você tem as lâminas que foram encontradas na Itália, por exemplo, de produção, lâminas para caçar, que exigia, né, que você também produzisse, né, tivesse esse cuidado, porque assim, no Paleolítico você não tinha, você só fazia, né, eles faziam e estava pronto. No Neolítico você já tem um aprimoramento, as pessoas já estão, não vamos só fazer assim, vamos lixar para ficar bem bonito, assim, para ficar brilhante. Então eles tinham esse cuidado com a pós-produção, digamos assim, do material, né? Aqui, ó, a Dama de Saint-Sernin, na França, né, é uma pedra que foi talhada, né? Você já tem obras como o Colar de Conchas, né? Sendo essa produção que deveria ter um significado, né? Para ser usada também, né? Esse Colar de Conchas foi achado na Itália. Você tem coisas incríveis, né? Como os geoglifos, né? Como o Gigante do Atacama, no Chile. Aqui você vai ver, lá na sua apostilinha, no seu material, você vai ver que essa é um desenho feito em grandes planícies, né? Como esse aqui é mais legal de ver. Olha que coisa incrível isso aqui, que são as linhas de Nazca no Peru. São desenhos que você só consegue ver de avião. Então foram desenhos traçados perfeitamente. Esse aqui é o beija-flor, um colibri, um beija-flor, que foram traçados para serem vistos de cima. Aí já cria-se várias teorias sobre isso, mas eles eram vistos de cima e é uma perfeição maravilhosa, né? Então eram feitos com sedimentos, com pedras ou escavados. Na Amazônia tem muita escavação desse tipo, certo? Lá também tem geoglifos, né? Onde cavaram-se 1 metro, 2 metros para baixo, e de cima você consegue ver os quadrados, as formas geométricas, as formas gráficas que foram dadas. No Peru são formas bem variadas, existe o astronauta, existe essa linha aqui, existem outras formas, todas feitas para serem olhadas de cima. Olha que coisa incrível, isso na ilha de Nazca, lá no Neolítico foi produzido. Cerâmica, na Itália, né, você tem uma produção mais refinada, então o refinamento da produção no Neolítico, né, tapete de junco, né, lá na China, né, que foi produzido nesse momento também, foi achado lá, né. E a Idade dos Metais? Bom, aí na Idade dos Metais você já tem esse desenvolvimento tecnológico, né, melhor, e você tem aí o domínio do fogo. Dominamos o fogo e as suas temperaturas para que a gente pudesse ter a produção de cobre, bronze e ferro, né? E basicamente eram 2 técnicas. Olha que técnicas legais, eu resolvi dizer porque eu vi que teve uma questão que caiu. Técnica do barro, o que eles faziam? Eles despejavam o metal derretido numa forma de barro e aí depois eles quebravam e aí você tinha a forma, por exemplo, de um jarro, de uma máscara, por exemplo. E você tinha a técnica de cera, que era mais evoluída. Eles faziam primeiro um modelo em cera, detalhado, bem mais detalhado que o modelo anterior. Faziam um modelo em cera, depois esse modelo era coberto de barro e era preenchido de metal. Aí a cera se derretia e saía, e o barro, né, quebrado, e aí você tinha a peça muito mais perfeita. Olha que legal, olha que legal. Olha a engenhosidade das pessoas, né? Então, se fazia muitas esculturas de guerreiras e guerreiros, formas masculinas e femininas, e formas ricas em materiais para você trabalhar no campo, materiais para você colher, materiais e peças, né? Como essas aqui, ó, que são ferramentas, né? Machados, para cavar, né? Foram descobertas na Itália, né? Como essa tigela de ouro, olha os detalhes que linda, nessa tigela de ferro e ouro, né, com detalhes em ouro, que foi descoberta na China, né? Olha que bonito isso, né? Ou anéis de ferro, né? Olha, né? Anéis que poderiam ou não ter significado, poderiam já ser acessórios de beleza, né? Ou de status social, né? Então, anéis na França. Essa máscara aqui, que também foi descoberta na França, né? Uma máscara, talvez uma máscara mortuária, uma máscara para algum tipo de
de culto, né, e de movimentação e de rito naquele momento histórico. Então você tem a máscara, né? Você tem, mas você não tinha só de ferro, né, gente? É que a produção artística é uma associação de coisas, né? Uma associação de coisas que vão se desenvolvendo e vão se unindo, né? E os materiais vão se melhorando e as artes vão se tornando híbridas, vão se misturando. Então você tem esse caminhar. Você produzia também obras maravilhosas em cerâmica, né? Como essa representação do touro achada no Irã, né? Olha que beleza, que linda, né? Parece uma obra que não tem datação, parece uma obra que poderia estar na nossa sala hoje, né? Então, e ela tem aí alguns milhares de anos, né? Então, e a arte rupestre no dia de hoje? Mas, professor, você vai falar de arte rupestre no dia de hoje? Poxa, eu vou falar de arte rupestre no dia de hoje. Porque você às vezes não pode perceber, mas a arte, ela influenciou muitos do que a gente vê hoje aqui, ou em muitos artistas contemporâneos, sabe? Por exemplo, nos grafites, você tem uma representação rupestre, de arte pré-histórica. Você tem também, e muito mais inclusive, nas pichações, né? Dependendo da cidade que você vive, se é maior ou menor, você vai ter um grande número de pichações, que podem não ser bonitas, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas dizem alguma coisa, e isso também é baseado nessa produção, né? Nessa produção anterior. E vocês, a gente tem a land art, né? E os artistas que se aproximam, que se usam os geoglifos ainda hoje. Aqui, por exemplo, a gente vai ver isso em outra aula, em outro momento a gente vai trabalhar com land art de uma forma mais concisa, mas aqui só para dar uma ideia para vocês, né? Isso aqui, ó, é um exemplo de land art, e é um exemplo baseado em produções também de arte pré-histórica, né? Então essa aqui é do Lucien de Arran e é irlandesa, em 1985 ela foi realizada. Ela está lá, tem uma estrada aqui, você passa e você vai ver, né? Ou essa aqui, muito maior, né? Que chama Sultan Pony, né? Do Mick Pats, que está no país de Gales, né? Que foi realizada e produzida em 1999, que está lá, à mercê do vento, da chuva, à mercê da natureza, mas foi realizada, né? Com esse amontoamento, né? De terra, no caso, né? Então você tem essa produção ainda espalhada, né? Nos dias de hoje. Pois então, vamos tratar então, depois de a gente ver esse conteúdo, de duas questões que eu trouxe para vocês do Enem, tá? Eu vou ler as questões para vocês. A pintura acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa A. Então você vai lá, vai perceber isso, né? A. Conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre os seus membros, aspectos da vida cotidiana do grupo que viveram durante a chamada pré-história no Brasil, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, e a constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios da América durante o período colonial, né? Então, os aspectos da vida cotidiana de grupo em que viveram. Essa é a resposta. Por quê? Olha lá, vamos voltar aqui para ver. Nós temos aqui o que? Animais, nós temos um animal sendo caçado por outros. Então você vê aqui uma situação de caça, de ajuntamento coletivo, que só poderia ser mesmo os aspectos da vida cotidiana. Comer faz parte dos aspectos, é bem importante, inclusive, né? Da vida cotidiana desses grupos que viveram nesse momento da pré-história brasileira, né? Então, essa é uma questão, e eu vou dar uma outra questão que eu vou ter que ler mais um pouquinho para vocês, mas a gente chega lá. Do Enem de 2011, gravuras e pinturas são duas modalidades da prática gráfica rupestre feitas com recursos técnicos diferentes. Existem áreas nas quais a dominância de uma ou outra técnica no Brasil, o que não impede que ambas coexistam no mesmo espaço. Mas em todas as regiões há mãos, pés antropomorfos e zoomorfos.
Lembra que eu falei? Os grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados por meio de diversos recursos. Picoteamento, entalhes e raspados. Aí eles vão mostrar aqui, ó, os dois, né? Você vai ter acesso a isso aí no seu computador. E aí nós temos as questões. Nas figuras que representam a arte pré-histórica brasileira e estão localizadas no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, e com base no texto identifique. As imagens do cotidiano sugerem caçadas, danças e manifestações, rituais, as cenas nas quais prevalece o grafismo entalhado em superfícies previamente polidas. Aí você vai ter que olhar lá, não parece polido. Aspectos recentes cujo procedimento de datação indica o recuo das cronologias na prática histórica e as situações ilusórias na reconstituição da pré-história, pois se localizam em ambientes degradados. Não. Grafismos rupestres que comprovam que foram realizados por pessoas de sensibilidade estética. O que nós vemos lá? Uma vez mais, imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças e manifestações ritualísticas, né? Temos que, vocês sabem, no Enem você tem que se ater ao que eles estão solicitando para você não pirar, né? Você tem que olhar bem aquela imagem, se ater àquele material e aí procurar a resposta que mais se adequa àquilo, né? Então essas foram as duas questões. Aqui, ó, nós temos os citados, se vocês quiserem buscar, são artigos científicos citados nessa aula, né? Como eu falei para vocês, se vocês quiserem mais material, no meu blog vocês vão encontrar artigos científicos, artigos de jornais e revistas e documentários sobre esse tema e sobre o tema de cada aula que eu vou ministrar e que vamos trabalhar com artes, né? Com a produção artística que vai ganhar vários episódios, né? E ainda vai se desenvolver muito. Então a gente fica por aqui, terminamos essa aula de arte na pré-história e quem sabe eu vejo vocês em outras, hein? Muito obrigada pela sua atenção, estude bastante e boa sorte.